Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física referente ao terceiro ano do ensino médio, seguindo o currículo do Estado de São Paulo. Estamos no quarto bimestre e vamos trabalhar um caderno SP Fase Escola, volume 3. Atividade 2: Transistores, ouvido eletrônico, páginas 77, 78 e 79. Nas atividades anteriores foram discutidas duas formas de comunicação, uma baseada em ondas analógica e outra baseada em códigos digital. No entanto, ambas as formas, nossos sentidos são usados para detectar a informação, no caso a audição ou a visão. Como um computador identifica um sinal recebido? A moderna eletrônica inicia seu estudo com o próprio elétron, verdadeiramente os fenômenos elementares dos processos eletrônicos, tais como condução, fotoeletricidade, termoeletricidade e outros fenômenos semelhantes. Já haviam sido estudados e observados antes do elétron tornar-se peça central desse estudo. Entretanto, o entendimento desses fenômenos apenas pode ser iniciado quando o elétron foi conhecido como uma partícula fundamental da matéria. Assim, somente por meio de estudo aprofundado do elétron é que possivelmente o desenvolvimento dos modernos componentes eletrônicos, tais como transistores, semicondutores e outros. A maneira de atuar desses componentes, bem como circuitos e sistemas que empregam, depende basicamente do comportamento do elétron. Vamos a um vídeo para assimilarmos melhor o conteúdo. Seja bem-vindo ao canal X Projetos. Se você abriu esse vídeo é porque você gosta de eletrônica. E nesse vídeo eu vou te ensinar como que é o funcionamento desse componente eletrônico aqui, ó. Esse componente eletrônico é o transistor. Eu vou explicar para vocês como que ele funciona e vamos ver ele funcionando em um circuito eletrônico. A primeira pergunta que vamos responder é o que é um transistor. Transistor, ele é muito semelhante a um botão. Quando a gente aperta aqui o botão, é como se a gente estivesse juntando esse fio com esse outro fio. E o transistor, ele é bem semelhante, porém ele não tem botão, mas ele tem a base. Quando a gente coloca um sinal na base, é como se a gente estivesse emendando aqui esse terminal com esse outro terminal. O transistor tem a base e o botão tem esse êmbolo branco aqui, ó, que você pode apertar. Para o primeiro circuito desse vídeo, vamos utilizar um LED. Esse aqui é o terminal positivo, esse aqui é o terminal negativo. Vamos utilizar um botão, de preferência um botão de pressão, e um resistor de 330 ohms. A faixa dele é laranja, laranja, marrom e dourado. Caso você não ache um resistor desse, você pode utilizar qualquer outro resistor que tenha um valor de 330 até 1K. Também vamos precisar de uma alimentação. Nessa alimentação aqui eu tenho 4 pilhas totalizando 6 volts. Você também pode utilizar uma bateria de 9 volts. Também vai dar super certo o seu circuito. Esse aqui é o circuito que vamos fazer. Vamos ligar o negativo da bateria no negativo do LED. O positivo do LED vai ser ligado aqui no resistor. O outro terminal do resistor vai ser ligado no botão. O outro terminal do botão vai ser ligado no positivo da bateria. Quando a gente aperta aqui o botão, é como se a gente estivesse juntando aqui essa ligação. Aí vai acontecer o seguinte aqui no nosso circuito. Vai passar uma corrente aqui do positivo da bateria, vai passar pelo botão, vai passar pelo resistor, vai passar aqui pelo LED, acendendo o LED, e ela vai ser finalizada aqui no negativo da bateria. Esse resistor serve para diminuir um pouco da corrente, para não queimar o LED. Vamos começar aqui ligando o negativo da bateria no negativo do LED.
Agora vamos ligar o resistor de 330 aqui no positivo do LED. Um terminal do botão vamos ligar aqui no resistor. O outro terminal aqui do botão vamos ligar no positivo da bateria. Aqui eu tenho o circuito finalizado. Ao apertar o êmbolo branco aqui do botão, a corrente vai passar por todo o circuito acendendo o LED. Observe, vou apertar. Como você pode ver, ao apertar ali o botão, o LED acende. Eu falei para você que o transistor é igual a um botão. Agora vamos modificar aqui esse circuito colocando um transistor. Para o segundo circuito desse vídeo, vamos precisar aqui do LED com um resistor de 330 ohms soldado aqui no positivo. Vamos precisar de um resistor de 1K. A primeira faixa dele é marrom, a segunda é preta, a terceira é vermelha e a quarta aqui é dourado. E também vamos precisar de um transistor. Esse aqui é o transistor BC547. Se a gente colocar BC547 no Google, olha só o que vai aparecer. Aqui no Google vamos digitar BC547. Vou apertar aqui em imagens. Vou abrir aqui essa primeira imagem. Aqui vamos ter todas as informações do BC547. Para ser mais exato, as informações dos terminais dele. Olhando o BC547 de frente, aqui na direita temos o 1. O 1 corresponde ao emissor. Aqui no meio temos o 2 corresponde à base. Aqui na esquerda temos o 3 corresponde ao coletor. Vamos lá. Terminal aqui da esquerda, coletor. Terminal do meio, base. Terminal da direita, emissor. Saber o nome de cada terminal é muito importante na hora da montagem. Ou caso você não ache o BC547 e você tem na sua mão um outro transistor, aí você vai vir aqui no Google e vai pesquisar o nome do transistor que você tem. Vamos supor que você tenha na sua mão o BD135 e você quer utilizar no circuito que eu vou te ensinar. Observando aqui, ó, vou abrir a imagem, vou abrir esse daqui, ó. Observando o BD135, olhando ele nessa posição, o primeiro terminal aqui é o emissor, o segundo é o coletor e o terceiro é a base. Você pode ver, ó, que a ordem do pino do BC547 e do BD135 é diferente. Por isso que é bom você pesquisar aqui na internet o transistor que você está utilizando para você adaptar aí no circuito. Aí no lugar que tem a base, você vai pôr a base no circuito. No lugar que tem o emissor no circuito, você coloca o emissor do transistor que você está usando. E assim por diante. Existem dois tipos de transistor. O transistor NPN e o transistor PNP. Essa letra do meio significa se o terminal da base é positivo ou negativo. Aqui no NPN, o terminal do meio é P, P significa positivo, e a base é ativada com pulso positivo. Esse transistor aqui da direita é o PNP, a letra do meio é N, a base é ativada com pulso negativo. Aqui na simbologia do componente, o transistor NPN tem uma flechinha saindo, e o transistor PNP tem uma flechinha entrando. O BC547 tem aqui, ó, uma flechinha saindo, ou seja, ele é um NPN. Como acabamos de ver, esse terminal da esquerda é o coletor, esse terminal do meio é a base, o terminal aqui da direita é o emissor. E também vamos precisar de uma alimentação. Aqui eu tenho 4 pilhas, totalizando 6 volts, ou você pode utilizar uma bateria de 9 volts. Esse aqui é o segundo circuito que vamos fazer. Na base do transistor vamos ligar um resistor de 1K. No emissor do transistor vamos ligar ao negativo da bateria. No coletor do transistor vamos ligar o negativo do LED. No positivo do LED vamos ligar o resistor de 330 ohms. No outro terminal do resistor de 330 ohms vamos ligar ao positivo da bateria. Agora vamos dar uma atenção aqui para o transistor NPN. Sempre a letrinha aqui do meio significa se a base é positivo ou negativo. Aqui a base é positiva. Então vai acontecer o seguinte, quando a gente tiver um sinal positivo aqui na base, vai ser como se a gente estivesse juntando esse terminal aqui a esse outro terminal aqui. Vai ser como se a gente estivesse juntando o coletor ao emissor. E quando a gente tiver um sinal negativo aqui na base, vai ser como se a gente tivesse rompido aqui
essa junção. Comparando aqui com o botão, se a gente tem aqui positivo na base, é como se a gente estivesse apertando o botão. Se a gente tiver negativo aqui na base, vai ser como se a gente tivesse soltado o botão. Então vamos lá. Aqui no circuito, se a gente pegar um fio aqui do negativo e ligar aqui na base do transistor, não vai acontecer nada. Mas se a gente pegar aqui um fio positivo e ligar aqui na base do transistor, aí vamos estar acionando aqui a base do transistor. A partir desse momento, o LED vai acender. Por que o LED vai acender? A corrente vai vir aqui pelo resistor, vai passar pelo LED, vai passar pelo coletor do transistor, vai passar por dentro do transistor, vai passar pelo emissor do transistor e vai ser finalizada aqui no negativo, acendendo o LED. Se a gente cortar aqui o fio, o LED apaga, ou se a gente ligar um negativo aqui, o LED também vai apagar. Agora vamos à montagem aqui na prática. Vamos pôr o resistor de 1K aqui na base do transistor. O negativo do LED vamos pôr aqui no coletor do transistor. O positivo da bateria vamos ligar aqui no resistor do LED. O negativo da bateria vamos ligar aqui no emissor do transistor. Aqui temos o circuito finalizado. Esse resistor de 1K ele serve para não queimar o transistor, por isso utilizamos aqui esse resistor de 1K. Agora vamos fazer aqui os testes. Ao ligar o negativo aqui no resistor, o que vai acontecer? Vai acontecer nada. Vou ligar aqui, ó, não vai acontecer nada. E ao ligar o fio positivo aqui na base, o que vai acontecer? O LED tem que acender. Olha, o LED acendeu. E como eu já te expliquei, está acontecendo o seguinte. A corrente está vindo aqui pelo positivo, está passando aqui pelo resistor, passa pelo LED, passa aqui pelo coletor do transistor, passa por dentro do transistor, saindo aqui no emissor e é finalizada aqui no negativo. Lembra daquele circuito com botão? É a mesma coisa, só que o botão aqui tem um êmbolo branco e o transistor aqui tem a base dele. E ao remover aqui o positivo da base, o LED apaga. Eu espero que você tenha entendido com a minha explicação. Esse aqui é um vídeo grátis. Se você gostou, você pode ajudar deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal. Leia o texto a seguir e responda os itens. Bandas eletrônicas e condutividade dos materiais. A eletricidade pode transmitir a informação da fala por longas distâncias. Esse é o princípio da comunicação de um microfone ligado em um amplificador, por exemplo. Para formar esse processo viável, é necessário que algum dispositivo possa identificar essa informação elétrica no final da transmissão. Mas que dispositivo é esse? Inicialmente eram utilizadas válvulas que consistiam em placas metálicas dentro de um tubo de vidro sem ar que modificavam ou ampliavam a passagem da corrente. Esse tipo de dispositivo foi utilizado para a construção dos primeiros computadores. No entanto, a válvula era pouco eficiente em razão de alguns motivos: aquecimento excessivo, fragilidade e tamanho relativamente grande. Uma revolução ocorreu quando três físicos estadunidenses desenvolveram um dispositivo chamado transistor. Para explicar seu funcionamento, precisaremos voltar a discutir alguns elementos de física quântica. Os átomos têm seus elétrons distribuídos em níveis eletrônicos definidos. Quando os átomos se ligam para formar moléculas e cristais, dependendo de como isso é feito, a movimentação do elétron pode ser difícil, tornando o material um isolante que não conduz eletricidade. Por outro lado, há configurações que existem elétrons livres e o material se revela um condutor elétrico. No caso dos semicondutores, estes são sólidos, geralmente cristalinos, de condutividade elétrica intermediária, entre condutores e isolantes. Esses pequenos dispositivos estão presentes em todos os aparelhos eletrônicos. A maioria dos semicondutores é composta por silício, porém o germânio também pode ser utilizado por possuir propriedades incomuns. São os semicondutores de diodo, o LED e o transistor.
Agora vamos a algumas questões. Eu vou deixar alguns segundos aqui, vocês pausem, leiam o texto e coloquem suas respostas pessoais. Letra A. O que são semicondutores? Quando um especialista em eletricidade vai fazer uma instalação, ele costuma usar fios e cabos. Os fios são condutores, assim chamados porque eles são bons condutores de eletricidade, ou seja, possuem elétrons livres. Geralmente são feitos de cobre, que é um ótimo condutor de eletricidade, ou material de custo mais baixo. Outros materiais são classificados como isolantes, por isso não servem para ser usados para a condução de eletricidade. Por exemplo, isopor, madeira, borracha. Temos uma terceira categoria de material que estão nessa situação intermediária, ou seja, determinada situação são os isolantes, em outras são condutores. Esses materiais são classificados como semicondutores. Letra B. Faça uma pesquisa e apresente por que a maioria dos semicondutores tem sua composição silício ou germânio. Um dos materiais semicondutores mais antigos é o germânio, por ser encontrado em quantidades pequenas em minérios de zinco e carvão. É de difícil extração por ser duro, quebradiço e oxida-se do ar formando uma finíssima película de óxido. O silício é o elemento mais frequente encontrado na natureza, nas rochas e em minérios. Também termicamente mais estável do que o germânio. Pode ser usado em temperaturas até 150 graus Celsius. O silício e o germânio conduzem corrente elétrica sob iluminação de frequência adequada. Os semicondutores, como o silício, podem ser dopados com impureza. Para isso, recebem uma quantidade de átomos de fósforo ou de boro, que em lugar de 4 tem respectivamente 5 e 3 elétrons em seu último nível eletrônico. Assim, os semicondutores passam a ter, junto à sua última banda, novos níveis de impureza. Quando são usados átomos com mais elétrons em seu último nível. Esse processo é chamado de dopagem para o positivo. Quando são usados átomos com menos elétrons em seu nível, é chamado de dopagem N, ou seja, parte negativa. Texto número 2. O sistema decimal é a linguagem binária. O sistema de numeração decimal é composto por 10 dígitos e os mais usados é do 0 até o 9, cujos valores numéricos dependem da posição de cada dígito na sequência em relação do ponto de referência chamado vírgula decimal, por exemplo, 474,54 representa o número 4 vezes 10 elevado à segunda, mais 7 vezes 10, mais 4 vezes 10 elevado a zero, mais 5 vezes 10 elevado a menos 1, mais 4 vezes 10 elevado a menos 2. E o primeiro dígito 4, a partir da esquerda, em 474,54 tem o valor de número 400. O segundo dígito na sequência tem o valor numérico 4, enquanto o terceiro dígito 4 tem o valor numérico 4 centésimos. A representação em sequência com os valores dos dígitos, dependendo da posição, nos permite representar qual número usado apenas os 10 dígitos acima. Quando seja base maior que 1 usado, o sistema de numeração também posicional e funciona exatamente igual ao sistema decimal. No caso binário,
usamos dois dígitos, 0 e 1. Os algoritmos adaptados para o uso com representação binária de números são chamados de base para a aritmética dos computadores, porque esses algoritmos são bem fáceis de implementar eletronicamente, além da base binária, que permite relação lógica clássica. No entanto, com base é menor possível. A grande desvantagem do sistema binário é que, em geral, são necessárias grandes quantidades de sequência digital de 0 e 1 para representar números. De acordo com o exemplo citado no texto, o número 9.990 na base binária, esse número aqui é um número bem grande. Um modo simples para fazer essa conversão é dividir o número decimal que você quer converter em binário, sucessivamente por 2 até obter 1 no quociente. O número binário será 1, último resultado obtido no quociente, seguido pelo resto das divisões, sucessivas por 2, na ordem inversa a que foram obtidas. Por exemplo, 5 na linguagem binária se escreve 101, pois 5 dividido por 2 tem quociente 2 e o resto 1,2 dividido por 2 tem o quociente 1 e o resto 0. Como você escreveria o número 35 na linguagem binária? O número 35 escrito na linguagem binária pode ser obtido de dois modos. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. 17 vezes 2 é igual a 34, mais 2 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, 34 mais 1 igual a 35. No outro modelo, 2 elevado a 2 é igual a 4. 8 vezes 4, 32. 2 elevado a 1 é 2. Então, 1 vezes 2 dá 2. 32 mais 2, 34. Mais 2 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 1 igual a 1. Então, aqui nessa primeira parte, 8 vezes 4 dá 32, mais 1 vezes 2 vai dar 2. Então, somando os dois vai dar 34. E na outra parte, aqui vai dar 1, né? Porque 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. Então, 34 mais 1, 35. Mais uma aula está chegando ao fim. Tenha um bom dia e até a próxima.